Todo fã da história romana conhece os pretorianos, ou mais precisamente, a Guarda Pretoriana, a unidade de elite do exército imperial romano, que servia como guarda-costas pessoal dos imperadores romanos. Mas o que aconteceu depois que eles foram dissolvidos por Constantino após a Batalha da Ponte Milvia? Por mais de 300 anos, eles protegeram o imperador, também atuaram como agentes de inteligência e, mais tarde, infelizmente, muitas vezes, se rebelaram e até mataram imperadores ou proclamaram novos, mas em 312 d.C., seus dias estavam contados na Batalha da Ponte Milvia. Eles lutaram ao lado do imperador Maxêncio com o máximo de zelo e valor. Mas no final ainda foram derrotados, e, como os que sobreviveram, ainda eram leais ao seu imperador caído Maxêncio. Constantino os dissolveu no mesmo ano. Mas, claro, ele ainda precisava de uma unidade de guarda-costas imperial de elite para compensar a perda dos pretorianos. Então quem os substituiria? Os sucessores dos pretorianos, após 312 d.C., passariam a ser conhecidos como Scholae Palatinae, a guarda do Palácio Imperial Romano Tardio. Quando Constantino dissolveu a guarda pretoriana, ele também dissolveu o ramo de cavalaria dos pretorianos, chamado de Equites Singulares Augusti. Portanto, a maioria dos estudiosos acredita que as novas Scholae Palatinae foram criadas por Constantino, caso contrário, ele teria ficado sem qualquer unidade de guarda, o que teria sido muito descuidado. Portanto, é realmente muito lógico que tenha sido ele quem criou as Scholae Palatinae. A palavra escola vem do latim escola, mas passou a ser usada para tropas organizadas do séquito imperial, e palatina vem da palavra palácio, o que significa que ocupavam salas específicas no Palácio Imperial. Cada escola era formada em um regimento de cavalaria de elite com 500 homens. Então, as Scholae Palatinae eram de fato principalmente unidades de cavalaria. Portanto, poderíamos dizer que eram o análogo romano tardio aos Equites Singulares Augusti mencionados anteriormente. E claro, Constantino foi o primeiro a recrutar grandes quantidades de francos para o exército romano, que então se tornaram seus melhores lutadores. Portanto, é apenas lógico que esses francos de fato foram transformados nas primeiras tropas de Scholae Palatinae. A lógica era que as tropas germânicas seriam menos suscetíveis à política e intrigas romanas, o que, tenho que admitir, não é uma má lógica. Ammianus Marcellinus escreveu na última parte do século IV que os francos compunham uma grande parte da guarda do Palácio Imperial. E também sabemos que o amigo mais próximo do imperador, Julian Nevita, era um franco comandante das tropas palatinas, os guarda-costas do imperador. De fato, é fascinante pensar que já no tempo de Julian, a barbarização do exército havia avançado bastante, porque aparentemente já era normal ter guarda-costas imperiais germânicos. Mas os Alemanni, e certamente até certo ponto outros germânicos também foram recrutados às vezes, e compunham as Scholae. Certamente no oeste do quarto século. No entanto, no quarto século do Império Romano Oriental, foram os godos que compunham uma grande parte da guarda do Palácio Imperial. Isso durou até o final dos 300, mas então, com as rebeliões de Tribegild e Gainas em 399 e 400 d.C., o sentimento anti-godo começou a aumentar. E então, em algum momento no início, a meados dos 400, os godos foram gradualmente substituídos no leste pelos armênios e isaurianos, que ironicamente também eram frequentemente vistos como bárbaros. Mas pelo menos eles eram bárbaros de dentro do Império e faziam parte do Império há muito tempo e, portanto, culturalmente mais próximos dos romanos do que os godos odiados. No entanto, tanto no leste quanto no oeste, é claro, às vezes os romanos nativos também se juntavam às escolas, mas qual era a porcentagem?
É meio impossível de estimar, mas certamente eles também devem ter composto um número não negligenciável, pelo menos no século IV. Essa porcentagem certamente diminuiu cada vez mais no Oeste durante o decorrer do século V. As Scholae Palatinae eram comandadas por um comus domesticorum, o comandante da guarda do palácio, e ele, por sua vez, era subordinado ao Magister Officiorum. O Magister Officiorum também foi criado durante o reinado de Constantino, e ele era um dos funcionários administrativos mais sêniores do final do Império Romano. Podemos imaginá-lo como um ministro da segurança interna, supervisão administrativa e comunicações, e é portanto lógico que ele também tinha supervisão sobre a guarda do Palácio Imperial. No entanto, a supervisão do Magister Officiorum era mais um tipo de supervisão administrativa, não uma militar. Pelo menos esse foi o caso no IV século, mas como isso foi tratado mais tarde no Oeste do V século, à medida que as coisas começaram a ficar realmente ruins, é um pouco nebuloso. O imperador tinha controle direto da guarda do Palácio Imperial em todos os momentos, e, portanto, o Comus Domesticorum, bem como o Magister Officiorum, não tinham controle separado da Scholae Palatinae. No final, era sempre o imperador que comandava as unidades e que podia anular o Comeste Domesticorum ou o Magister Officiorum. Na Notitia Dignitatum, que é um documento extremamente importante da administração, organização do final do Império Romano, escrito nos 390 para o Império Oriental e nos 420 para o Império Ocidental, nesse documento aprendemos mais sobre quantas tropas de Scholae Palatinae havia no Oeste e no Leste. Descobrimos que havia 7 Scholae no Leste e 5 no Oeste, e dissemos antes que cada escola consistia em cerca de 500 tropas. Então obtemos uma força total da guarda do Palácio Imperial do Império Romano Ocidental de 2.500 e 3.500 para o Império Romano Oriental. O próprio imperador Majorian, desconhecido por muitos antes de se tornar imperador, foi feito Comeste Domesticorum por Petronius Maximus em 455 d.C. Ele foi encarregado de reunir cerca de 2.500 Scholae Palatinae que estavam espalhados pela Itália naquela época e prepará-los para a defesa da Itália. Eu falei com mais detalhes sobre o que aconteceu então nos 3 vídeos que fiz sobre Majorian. De qualquer forma, ser membro da escola trazia alguns benefícios. Você receberia rações extras, anonae civicae em latim, estaria isento do imposto de recrutamento chamado Privileges Scholarum e normalmente não se envolveria em batalhas perigosas, pois as Scholae eram principalmente usadas pelos imperadores em missões civis dentro do império. Mas esse era exatamente o problema. As Scholae viam muito pouca ação de combate real e combine isso com o fato de passarem longos períodos de tempo em ambientes de palácio imperial bastante luxuosos, e você já pode adivinhar que suas capacidades de combate se deteriorariam. Curiosamente, as Scholae Palatinae sobreviveram à queda do Império Romano do Ocidente no Ocidente por mais alguns anos. Dissemos que muitos deles eram compostos de qualquer maneira por recrutas bárbaros já no século IV, mas acredito que essa porcentagem tenha aumentado muito mais no século V e presumo que depois de cerca de 450 d.C., eles seriam formados quase inteiramente por unidades germânicas. Portanto, é lógico supor que Odoacro, após assumir o poder na Itália em 476 d.C., demitindo o imperador fantoche romano do Ocidente, Rômulo Augusto, que ele simplesmente manteve os Scholae Palatinae e os transformou em suas próprias unidades de guarda pessoal. Fascinantemente, agora teríamos uma repetição do que aconteceu em 312 d.C., quando Constantino havia dissolvido os pretorianos. Ou seja, quando Teodorico, o rei dos ostrogodos, derrotou e matou pessoalmente Uruáquer em 493 d.C., ele também dissolveu os Scholae Palatinae restantes,
pois provavelmente ainda eram mais leais ao seu antigo mestre Odoacer. E assim terminou, após quase 2 séculos, as Scholae Palatinae de Constantino no oeste. No leste, como se pode imaginar, as coisas desandaram. Diferentemente. Lá foi durante o reinado de Leão I que as Scholae Palatinae foram substituídas pelos excubitors ou escubitores. Essa era uma unidade de elite de 300 homens. Talvez seja uma referência aos lendários 300 espartanos. Mas eles se tornariam, após o reinado de Leão I, a guarda do Palácio Imperial, substituindo as antigas Scholae Palatinae. Esses escubitors desempenhariam um papel muito importante, especialmente no século VI, como, por exemplo, o imperador Justin I, que era, na verdade, um comus escubitorum, comandante da guarda do palácio, antes de se tornar imperador do Império Romano do Oriente em 518 d.C. Mas, claro, farei um vídeo totalmente separado sobre os excubitors, pois a história deles continuaria de alguma forma por mais alguns séculos no posterior Império Romano do Oriente. Portanto, vemos que a história da guarda do Palácio Romano é muito longa, desde os pretorianos no reinado de Augusto até os Scholae Palatinae após 312 d.C., até os escubitores a partir de 457 d.C. no Império Romano do Oriente. Mas isso, caros amigos da história romana tardia, é uma história para outra hora. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano tardio. E eu gostaria, claro, de agradecer a todos que estão apoiando Maiorianos de qualquer forma, seja através do Patreon, através de uma associação no YouTube, através de uma doação no PayPal, ou simplesmente apenas assistindo aos vídeos. Muito obrigado por apoiar Maiorianos para que eu possa manter este canal apenas sobre a história do final do Império Romano. Para aprender mais sobre o exército romano tardio, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas, se você quer aprender mais sobre por que o exército romano tardio era muito melhor do que sua reputação, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Beni Valete.